Last year, I spent 322 days on the road. I flew 350,000 miles. The moon is 250. All the things you probably hate about traveling are warm reminders that I am home. Welcome back, Mr. Bingham. I am the passenger. I work for a company that lends me out to cowards that don't have the courage to sack their own employees, and for good reason. Who are you, man? Because people do crazy stuff when they get fired. I'm gonna need your key card. We received a dynamite young woman from Cornell, Natalie Keener. I want you to show her the ropes. I'm not a tour guide. This is the boat, this is you. You want to be in the boat? Yeah, alone. Show her the magic, take it through the paces. Follow me. Never get behind old people. Their bodies are littered with hidden metal, and they never seem to appreciate how little time they have left in bingo. Asians. They pack light, travel efficiently, and they got a thing for slip-on shoes. God love them. That's racist. I'm like my mother. I stereotype. It's faster. You gotta fill me in on the miles thing. What is that about? Like while I'm grabbing as many miles as I can. What's your total? Is it this big? This big? I don't want to brag. This is pretty sexy. We're two people who get turned on by elite status. Good call on that towel rack. Shame we didn't make it to the closet. We got to do this again. What kind of relationship do you have? You know that moment when you look into somebody's eyes and you can feel them staring into your soul and the whole world goes quiet? Yes. Right, well, I don't. You're awfully isolated the way you live. Isolated, I'm surrounded. Aren't you supposed to be consoling me? I'm a wake-up call. This is a rebirth. You have set up a way of life that basically makes it impossible for you to have any kind of human connection. You're grounded. Everybody's grounded. We're pulling us off the road. We're going home. If you think about it, your relationships are the heaviest components in your life. Your husband, your wife, your home. We weigh ourselves down until we can't even move. Make no mistake, moving is living. I'm not really sure how long this whole exercise is supposed to last. No, I don't even think of him that way. He's old. Muito bom. Bom dia, boa tarde. Eu sou Fernando Adas, estou com vocês aqui mais uma vez no nosso marketing do ideal ao real, o nosso programa sobre estratégia mercadológica, sobre comunicação, que vai ao ar toda quarta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Geração Z. E o nosso programa de hoje tem como tema os cartões de relacionamento e está inspirado no filme bacanésimo com o George Clooney, você deve ter visto. No Brasil foi traduzido como Amor Sem Fronteiras, Amor Sem Limites, e que traz uma história muito bacana sobre um executivo que voa, que fica a todo momento de cidade em cidade, de país em país, justamente trabalhando, ele é um profissional de RH e ele é contratado para demitir as pessoas, ou seja, a princípio ele se relaciona com essas pessoas de maneira a interromper a história delas nas corporações. E eu trouxe o filme para nós porque é uma cena muito engraçada em que ele conversa com uma colega de trabalho e ambos mostram ali os vários cartões que eles têm, os cartões de crédito, os cartões de compra, os cartões de milhagem, e ambos começam a rir, começam a achar engraçado o fato de que eles adquirem tantas milhagens, mas ao mesmo tempo acabam sem tempo de usufruir essas milhagens. E o filme nos inspira muito a uma reflexão sobre os cartões de crédito, os cartões de compra que todos nós temos hoje. Cartões são, certamente, talvez a ferramenta mais utilizada hoje nas compras por impulso, nas compras segmentadas, e têm sido adotados também como bandeiras de fidelização em muitas lojas. O segmento de cartões passa por uma grande revolução, por muitas boas novidades, e por isso o programa de hoje tem como tema refletir um pouco sobre essa ferramenta de compra, essa ferramenta
de fidelização, mas sobretudo essa ferramenta de relacionamento. E daí o tema cartões de relacionamento. Bom, quando se fala de relacionamento, se fala a princípio da possibilidade que nós temos de nos encontrarmos com o cliente e, obviamente, não só conquistarmos esse cliente, mas também seduzirmos esse cliente. Toda vez que se fala sobre relacionamento, o primeiro slide nosso traz a referência sobre essas formas de relacionamento. Basicamente, 3 formas de relacionamento ligadas à cabeça, ao coração e ao bolso. Significa dizer que quando você se relaciona com o seu consumidor, com o seu cliente, você pode manter essa relação de 3 maneiras. Existe uma relação inicial que começa pelo bolso, uma relação ligada à promoção, ligada a vantagens financeiras, e uma sedução que acontece normalmente quando você oferece um desconto, uma liquidação, ou seja, vantagens concretas pelo bolso. Durante muito tempo, o cartão de crédito foi um produto muito ligado a essa sintonia, ou seja, a uma sintonia voltada para vantagens financeiras. O cartão te possibilita parcelar, o cartão te dá um prazo para pagamento, o cartão pode inclusive emprestar dinheiro a você. Enfim, o cartão tinha esse olhar ligado ao bolso. Com o tempo, esse produto evoluiu para o coração, ou seja, para uma segunda maneira de relacionamento ligada a referências mais emocionais, ligadas a um eventual atendimento nesse cartão, a uma questão ligada à marca, ligado a uma segmentação comportamental, ou seja, surgiram cartões voltados para a mulher, voltados para os jovens, voltados para o turismo, enfim, cartões ligados a referências afetivas. E numa etapa mais contemporânea, numa etapa mais atual, nós também hoje percebemos produtos ligados ao cérebro, à mente, à cabeça do consumidor, que são produtos capazes de trazerem referências emocionais ao mesmo tempo que benefícios concretos. Ou seja, desta forma, não só os cartões, como todas as ofertas, como todos os produtos que se relacionam com os seus consumidores, percorrem essa evolução. Ou seja, são produtos que de imediato trazem vantagens para o bolso, elaboram vantagens ligadas ao coração, ligadas ao atendimento, ligadas a referências emocionais e culminam em referências ligadas ao cérebro, referências concretas, benefícios aparentes e normalmente ligados ao longo prazo. Então, importante fixar: bolso, coração e mente são as 3 referências de relação com o consumidor. Bom, mas quando se fala dessa referência, se fala também das maneiras como você se comunica com o seu cliente. O próximo slide nos lembra que toda vez que a gente fizer uma comunicação ligada ao bolso, talvez a gente faça uma promoção de massa. Ou seja, quando se fala de ofertas de liquidação de preço, esses apelos normalmente são voltados à massa como um todo. E por isso a gente adota as promoções de apelo popular, as promoções capazes de chamar a atenção de muitos consumidores, pelo menos para aquela oferta específica. Quando a gente evolui um pouco mais e começa um trabalho ligado ao coração, a propaganda de massa, a comunicação de massa, nos oferece muitas possibilidades. É o momento no qual você trabalha um pouco mais a marca, é o momento no qual você mostra um pouco mais do perfil do consumidor a esta marca, você investe um pouco mais em atendimento,
você investe um pouco mais em ponto de venda. Enfim, referências ligadas ao coração são referências emocionais. E o teu produto, em geral, e os cartões em particular, evoluem cada vez mais para esta pegada, ou seja, para essa estratégia de comunicação. Num terceiro momento, quando a gente atua nas relações ligadas à mente, a comunicação dirigida assume um papel fundamental, ou seja, é o momento em que você já está contando aspectos segmentados, aspectos particulares para um público particular. E por isso, a comunicação dirigida, entendida como as ações via e-mail, via telefone, via ação postal, são fundamentais, são muito importantes para a boa realização deste projeto dirigido. Então, em síntese, nós temos na evolução dessa comunicação um trabalho que começa com a promoção, evolui para a comunicação de massa e finaliza na comunicação dirigida, ok? Bom, avançando, além da comunicação dirigida, nós temos aí, como já dissemos, as referências para um trabalho um pouco mais segmentado. Então, toda vez que se falar sobre comunicação dirigida, nós temos basicamente que estarmos atentos a 3 questões, como mostra o nosso próximo slide. Ou seja, falar de comunicação dirigida significa atuar junto a um público segmentado com ofertas específicas e com abordagem personalizada. Público segmentado. Normalmente, o marketing sempre entendeu público segmentado como um público socioeconômico demográfico, ou seja, a definição do público estava ligada a sexo, a renda, a escolaridade, a estado civil, a endereço, ou seja, a referências quantitativas. Atualmente, e cada vez mais, quando se fala de um público segmentado, se fala de um público comportamental, ou seja, de atributos, de valores, de referências capazes de se definir determinado grupo de consumidores. E o cartão ele é fundamental para nos ajudar nesse esforço. Como ele rastreia todo o seu consumo, ele também começa a identificar esse consumidor como um consumidor mais voltado para determinado tipo de compra e, consequentemente, mais preparado, mais aberto a determinado tipo de oferta. Por isso, na comunicação dirigida, as ofertas também são, ou deveriam ser, cada vez mais dirigidas, específicas, ou seja, voltadas a públicos específicos. E, por consequência, a abordagem desse público é cada vez mais personalizada, ou seja, uma abordagem capaz não só de tratar esse consumidor pelo nome, como muitas vezes se faz, mas sobretudo, contar a esse consumidor algo que interesse a ele, que seja pertinente, que seja relevante. Então, esse é, em síntese, pessoal, o segredo de uma comunicação dirigida. É aquela capaz de atingir um público específico, com uma oferta específica e de uma maneira específica, ou seja, amarrando o que a gente chama aí de tripé dessa comunicação dirigida. E o que os cartões têm a ver com isso? Os cartões de crédito, de compra, de fidelidade, são cada vez mais fundamentais nesse nosso esforço de tratamento do público específico com uma oferta específica. E o cartão faz isso muito bem porque ele tem aí algumas propriedades, ou seja, os cartões de compras, os cartões de crédito têm algumas características que nos favorecem a esse trabalho. O slide próximo nos elenca basicamente 5 dessas questões. A primeira é que o cartão define o perfil econômico do cliente. Além disso, ele rentabiliza o poder de compra, registra o comportamento de consumo, eleva o teor emocional da decisão
e captura dados para a gestão deste cliente. Bom, primeiro item, define o perfil econômico do cliente. A gente já comentou aqui com vocês que tradicionalmente os cartões de crédito eram desenvolvidos em função do potencial econômico dos seus clientes. Ou seja, aquela famosa fase em que você precisava ter um aporte, ou seja, um perfil econômico, uma renda confirmada para que pudesse ganhar aquele cartão de crédito. Naquele momento, as empresas financeiras estavam muito interessadas no seu bolso, no seu potencial de compra. E o cartão nada mais era do que uma ferramenta para validação deste potencial. O olhar era muito econômico e tudo o que se esperava era que você honrasse os seus compromissos financeiros, de modo que a cada vez mais eu pudesse acreditar no teu potencial financeiro e elevar o potencial e o poder também do seu cartão. Esse olhar financeiro permanece, continua e é necessário, já que estamos concedendo um crédito a você. O que acontece é que cada vez mais este cartão está também interessado em entender você enquanto consumidor comportamental. Então, cada vez mais ele se transforma numa ferramenta de gestão do relacionamento desse cliente, não só com a marca da loja, mas com o mercado como um todo. Então, hoje você já tem cartões segmentados e que atuam em determinado nicho de marcas, de lojas e junto a determinado nicho de consumidores. Significa dizer, por exemplo, que há a possibilidade de uma loja ter o seu cartão, consequentemente atrair consumidores para essa loja através desse cartão e também deixar esse consumidor um pouco mais rentável do ponto de vista de abrir a ele algumas outras possibilidades de consumo. Por isso, o cartão também tem uma referência emocional muito forte, ou seja, ele rentabiliza o poder de compra na medida em que ele te dá o crédito adicional, parcela essas compras e te dá aí parâmetros para que você consiga aumentar o teu poder aquisitivo. Obviamente, é importante que se diga sempre sobre a necessidade de planejamento desse consumo, para que o cartão de crédito não se torne a sua navalha, mas o cartão, sobretudo, também é uma ferramenta de planejamento orçamentário, ou seja, ele consegue fazer com que você reúna toda a sua planilha de custos no orçamento e te dá aí possibilidades de rentabilização. Além disso, a gente percebe cada vez mais o cartão sendo capaz de registrar o perfil de consumo, o comportamento de consumo do seu usuário. Ou seja, cada vez mais nós estamos interessados não só no quanto você gasta, mas sobretudo aonde você gasta, a frequência desses gastos, a recência desses gastos, enfim, os cartões se tornaram cada vez mais uma ferramenta de informações sobre o consumo e, consequentemente, de gestão desse consumo, para que a gente possa dirigir cada vez mais ofertas bacanas, ofertas pertinentes ao perfil desse consumidor. E, por fim, a gente eleva também o teor emocional da compra, ou seja, é aquele deslocamento que nós dissemos do bolso para o coração. Na medida em que o cartão é capaz de falar com o seu cliente de maneira dirigida, de maneira segmentada, esse cliente se sente mais pertencente a esse grupo, a essa confraria de portadores do cartão. Consequentemente, o aspecto emocional é mais elevado, ou seja, você está interessado nesse cartão, não só pelo poder de consumo que ele te dá, mas sobretudo porque ele fala a sua língua, porque ele tem a capacidade de te oferecer vantagens, benefícios ligados ao teu estilo de vida.
E isso é fundamental para que a gente consiga transformar esse cartão numa ferramenta de fidelização. É sempre importante dizer que quando você dá meios de pagamento a alguém, esse alguém eleva o seu poder de compra, mas não necessariamente compra na loja que lhe concedeu o cartão. Agora, quando você fala com o coração desse cliente, você aí sim cria sintonia para fidelização. Falar com o coração é um pouco mais difícil, porém ele é muito mais fidelizador do que falar simplesmente com o bolso do teu cliente. Falar com o bolso do cliente te dá talvez soluções de curto prazo para o departamento financeiro. Falar com o coração do seu cliente te dá soluções de longo prazo e o pessoal do marketing normalmente adora, porque são ações capazes de não só conquistar esse cliente, mas também fidelizá-lo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco no segundo bloco, quando vamos bater um papo com um executivo e uma empresa que respiram cartões de crédito todos os dias, tá bom? Em síntese, essas são as ideias iniciais que eu queria trocar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, mandem para a gente por e-mail alvivo@tvgeraçãoz.com.br ou então nas nossas páginas no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, ou no Twitter, Ideal ao Real. Me aguarda aí, a gente volta daqui um pouco. Até mais.